Outro sábado, outro dia pra gente responder um monte de perguntas aqui de vocês, porque hoje tem o Terrantes de Responde, cara. E hoje é dia de que vai pegar todas as perguntas que vocês fizeram nos últimos programas, né? Principalmente no último, e responder tudo aqui. Então eu tenho que correr aqui para conseguir responder tudo para vocês. Tem muita gente preocupada com as lojas americanas, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então eu juntei aí um monte de perguntas para responder tudo e tem mais outras ótimas perguntas para serem respondidas. Então se segura aí porque vem um monte de informação legal para vocês. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar seu like também, deixa seu comentário ou a sua pergunta aqui que eu respondo no próximo sábado. Então vou fazer o possível para responder todo mundo também, como sempre fiz, e não deixo nenhuma pergunta de fora. E mostre o vídeo para seus amigos também, para que eles saibam que aqui tem bastante cultura, bastante perguntas, dúvidas, enfim, tem um monte de coisa aqui. Bom, vamos começar aqui com algumas perguntas, né, sobre as lojas americanas. Muita gente está preocupada e isso é comum, afinal de contas. Muita gente tinha as lojas americanas como única opção nas suas cidades para poder comprar miniaturas e para comprar miniaturas num preço baixo, porque eles praticavam preços bastante baixos, recebiam com uma certa frequência e tudo mais. Então tem muita gente preocupada e vamos tentar responder para todo mundo. Como aqui o Starkzin, ele pergunta: tem chance das minis voltarem a custarem entre 15 e 17 reais como era antes desse imprevisto das americanas? Eu acho que não, cara. Eu acho que, assim, a Mattel perdeu 154 milhões de reais, né? Não é que perdeu, né? Eles vão fazer de tudo para recuperar esse dinheiro, vão entrar com os melhores advogados, vão fazer de tudo, mas eles não vão recuperar tudo. Isso assim, ou pelo menos não vão recuperar tudo rapidamente. Então eles precisam fazer dinheiro com isso, e até eles conseguirem recuperar parte dessa grana ou toda essa grana, aí a inflação já vai ter aumentado também, os custos vão ter aumentados, como sempre, e aí não faz mais sentido baixar o preço. Então vamos se acostumar com isso. Eu iria me acostumando até uns 20 reais pelo menos, porque eu imagino que a gente vai chegar nisso, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Renato do Ball com BR, ele fez uma pergunta que mais outras duas pessoas fizeram muito parecido, então vou responder tudo de uma vez. Ele perguntou: com possível fechamento do canal de vendas das lojas americanas, quem seria o maior distribuidor de Hot Wheels a partir de agora? O LF Conceição, o LFC Conceição, ele também pergunta algo muito parecido. Você acredita que outro varejista vai conseguir absorver o volume de Matchbox e Hot Wheels que a Americanas vendia? E que algum outro varejista possa vender nos preços da Americanas? E o Luiz Carlos Dias, ele também pergunta: quem fora ReHap você acha que vai ocupar o lugar das lojas americanas na venda e distribuição de Hot Wheels? Bom, primeiro vamos deixar bem claro assim, que a Americanas não faz distribuição, né? Ela é uma loja, ela revende. Ela comprava direto da Mattel para revender. Então a Mattel do Brasil operava aqui e opera aqui como distribuidora também. Eles têm os distribuidores deles, um dos maiores é a Barão, né, os pequenos lojistas conseguem comprar da Barão para revender, mas em alguns casos a Mattel do Brasil vende diretamente para essas lojas. Então, respondendo a pergunta de vocês, quem vai ocupar o lugar das lojas americanas? Não sei, é muito cedo para a gente dizer isso. Eu acho que pode acontecer de tudo. Eu acho que pode entrar dinheiro, uma injeção de dinheiro nas lojas americanas e eles voltarem a operar normalmente, tudo, né? Pagando, claro, os credores deles, mas assim, com lojas abertas e tudo mais, isso não se sabe ainda. Pode ser que aconteça. Pode ser que de repente a Amazon, né? Que a Amazon não consegue mais crescer nos Estados Unidos. E ela está olhando muito sério para o Brasil, ela está querendo crescer muito aqui no Brasil. Então pode ser que numa dessas ela venha para cá e decida comprar a operação de lojas físicas da Americanas, mais os sites e tudo mais, para poder crescer mais rápido. Isso também não é impossível. Então a gente não sabe, ainda está muito cedo. Uma coisa a gente tem que colocar na nossa cabeça. Assim, a Mattel quer vender, não só a Mattel, como outros fornecedores que trabalhavam com as lojas americanas querem vender. Então eles vão tentar achar qualquer pessoa, qualquer loja
que venda num volume interessante, eles vão oferecer para todo mundo, para que tenha uma condição tão boa quanto a Americanas tinha e também que venda o volume que a Americanas vendia. Então, resumindo, está tudo muito cedo, ainda muito nebuloso ainda, e a gente espera que em breve a melhor solução aconteça, que as coisas melhorem, que ou Americanas ou outro lojista entre para continuar fornecendo produtos, não só miniaturas, né, mas produtos com preço bom e com uma boa variedade. Vamos ver o que vai acontecer. O FBCMA, ele está falando que uma coisa sobre Americanas que eu reparei é que tudo da Mattel foi retirado das lojas que fui. Inclusive a gôndola de Hot Wheels, literalmente, vi meia dúzia de Turenos com as cartelas destruídas jogadas num canto. Será que a Mattel recolheu tudo para ao menos minimizar o prejuízo? Não sei, né? Pode ser que seja isso, né? Porque o que acontecia? A Mattel entregava o produto e só ia receber dali, sei lá, 90 dias, 60 dias, não sei qual que era aí o combinado com eles. Mas, então, pode ser que num primeiro momento eles tenham recolhido todas as mercadorias para diminuir o prejuízo, ou pode ser até que algum funcionário passou a mão lá e levou tudo embora, ou então algumas pessoas, alguns consumidores, né, alguns clientes entraram lá e a compraram para aproveitar o preço baixo que ainda Americanas tem para levar tudo para casa e tentar revender isso depois. O Hector JGLS, uma pergunta: com esse tombo da Americanas, tem risco da Mattel parar de vender novos lotes para outras lojas, tipo a Van, ou estoque antigo sempre tem saída? Pergunto porque tem o lote F com carreira RS, o Audi 80, que quero muito pegar, e tenho medo dele acabar não vindo por culpa das Americanas. Bom, o estoque da Mattel aqui no Brasil já está forrado com lotes novos, né? Então eles já estão entregando por aí o lote E, e o lote F já deve estar já na boca para eles começarem a entregar por aí. Então, e muita coisa já está vindo no navio, né? O lote G, enfim, já tem com a produção própria para vir para cá. O que pode acontecer lá na frente é, se não aparecer ninguém no lugar da Americanas para vender o tanto que eles vendiam, a demanda vai cair para a Mattel, e aí eles não vão ter jeito, eles vão ter que parar de importar no volume que eles estavam importando, senão eles vão ficar com o estoque abarrotado e não vão conseguir dar vazão para tudo isso. Mas, de novo, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque ainda corre muita água debaixo dessa ponte aí. O Reinaldo Caldeiras Barbosa, ele está falando que hoje o colecionismo de carros 1 para 64 tem crescido no Brasil. Sim, sem dúvida. Com esses aumentos dos preços dos Hot Wheels e com a crise das Américas, eu acho que ele quis escrever Americanas, pode haver uma diminuição no número de colecionadores? Cara, assim, de número de colecionadores eu acho que não, né? Eu acho que o que pode acontecer é uma diminuição no volume, né, que essas pessoas compram. Então, se a pessoa ia numa loja, entrava lá e comprava 10 Hot Wheels, ela pode agora comprar 5, né? Porque acabou ficando mais caro, ela vai gastar um volume grande de dinheiro para levar menos miniaturas. Mas eu acredito muito também que muitos desses colecionadores vão começar a olhar com outros olhos para entender que Hot Wheels não é a única marca, e eles vão começar a partir para outras marcas mais legais, com preços até maiores, mas que você consegue comprar, ao invés de 10 Hot Wheels, que daria aí quase R$200, você compra 2 miniaturas boas, ou uma miniatura boa de uma marca bem legal. Então talvez valha mais a pena com isso. E eu vou estar por aqui tentando mostrar as opções para todo mundo, para que a gente não perca nenhum colecionador, porque eu pelo menos vejo esse nosso hobby como uma forma muito legal de viver, conhecer amigos e se interessar por algo que é uma cultura bem interessante. Então vamos ver o que vai acontecer. O Fernandes 5986, ele está falando: oi Douglas, qual que é a razão das lojas americanas terem perdido tanto dinheiro? Olha, eu não sei exatamente todos os bastidores que aconteceram nas lojas americanas, né, como empresa, mas eu vou te citar alguns outros casos que eu vivi na minha vida profissional, e, claro, sem citar nomes, né, mas uma vez eu conheci um grande varejista enorme que vendia eletrodomésticos e tudo, e estava crescendo pra caramba, e eles vendiam muito, muito, muito mesmo, e eles tinham dinheiro pra caramba. O que eles começaram a fazer? Começaram a gastar dinheiro com os donos, né, com os executivos, e deixaram pra lá os impostos, começaram a comprar mercadorias roubadas para conseguir vender nas lojas e tudo mais. O que aconteceu? Essas lojas faliram e até assim o dono foi preso, enfim, é uma bagunça. Aí, outro caso, né, livrarias. Eu conheci algumas livrarias que também
assim, vendiam horrores, tinham lojas em todos os shoppings, eram enormes, não sei o quê. Só que, assim, o dono pegava e ia trabalhar de helicóptero todos os dias, né? Aí abria mega lojas que não faziam sentido. Então, eu não sei se é o mesmo caso da Americanas, mas, assim, é muito comum, ainda mais aqui no Brasil, que os donos, ou sócios, ou os executivos, eles acabam tendo uma péssima gestão, eles acabam sendo corruptos, né? Eles acabam sendo muito sem ter muito foco, e aí destroem o negócio. Americanas, quando eu era criança, cara, eu ia ali, né, no centro de São Paulo, comer o famoso cachorro-quente deles, adorava comprar lá meus Matchbox, comprar outras coisas por lá com a minha família, e é uma pena ver essa marca indo embora, assim, por tanta sacanagem, por tanta má administração, né? Mas o que corre aí a boca solta é que, assim, a Americanas, ela comprava, né, os produtos das empresas e não pagava, né? Simplesmente não pagava. Claro que, assim, os fornecedores que eles dependiam mais, como Mattel, Unilever, Nestlé, sei lá, eles acabavam pagando, mas depois de muito sofrimento, né? Depois de 60 dias, 120 dias, o que fosse. Agora, assim, fornecedores pequenos, eles simplesmente não pagavam. Você tinha que molhar a mão de alguém lá dentro para conseguir receber o dinheiro. Olha que absurdo, cara, olha que absurdo. E não só isso, né, mas assim, eles no final do ano, eles mostravam, né, que assim, o balanço deles estava ótimo, porque afinal de contas não pagavam um monte de gente, não pagavam aluguel de loja, não pagavam fornecedor de internet, não pagavam, assim, pagavam o mínimo para os funcionários e tudo mais. Aí no final do ano eles comemoravam lá que tinha um baita resultado e pegavam esse resultado e dividiam entre os executivos e tudo mais. Só que aí uma hora a conta chegou, uma hora eles tinham que pagar alguns fornecedores que estavam entrando com a ação, ou pagar bancos também, porque eles estavam super endividados. E aí a coisa, uma hora dessas, explodiu, e aí apareceu esse rombo de 20 a 40 bilhões, absurdo isso, de reais. Então a Mattel só está quebrando a cara agora porque ela quis, porque ela sabia, o mercado inteiro sabia que a Americanas não estava pagando, que estava mal das pernas, que ia explodir em algum momento. Então, como assim eles deixaram isso feder? Como que eles deixaram isso ir adiante? Eles deveriam ter diminuído esse volume, deveriam ter diminuído esse prejuízo para conseguir aí, ao menos, né, tentar sair um pouco mais ileso disso tudo. Bom, mas enfim, aqui é um canal sobre miniaturas, e eu já me excedi demais falando sobre esses problemas. É uma grande decepção tudo isso, uma grande tristeza ver mais uma empresa indo por esse caminho, e tem outras, tá? Tem outras indo pelo mesmo caminho. Alguém vai falar que foi por culpa de um governo, de outro, de que, não. É má gestão e vão começar a pipocar outros probleminhas por aí, vocês vão ver. O Leonardo Moraes, 4574, ele tá falando que ele é colecionador, assiste alguns vídeos de miniaturas muito bonitas de outras fabricantes, até foi exibido 2 miniaturas de Ferrari de corrida, deve ser da Tarmac Works. Esses fabricantes não teriam interesse em vender suas miniaturas aqui no Brasil? Claro, todo fabricante adoraria vender aqui no Brasil, adoraria vender muita coisa aqui no Brasil. Só que esbarra em vários problemas, né? Que é o nosso Brasil. Então, assim, para importar, se eu quisesse importar Tarmac Works, Mini GT, eu teria que gastar uma fortuna, né, para abrir para conseguir ter a guia de importação. Aí depois teria que fazer a importação, que não é barata. Chega aqui no Brasil, tem que passar pelo Inmetro, tem que passar na mão de fiscal, tem o transporte todo, tem seguro, e tem que ter a certeza de que, assim, não vou importar meia dúzia de carrinhos, tem que importar 1.000, 2.000, 5.000 carrinhos de uma vez, e você tem que ter a certeza que isso daí vai vender. Então, assim, mesmo Tarmac Works, Mini GT, que tem miniaturas fantásticas, eles têm uma no sortimento que é legal e tem mais 3 que não são legais, pelo menos para o nosso mercado. Então fica difícil, né, a gente conseguir vender num preço razoável aqui no Brasil. Mas a gente chega lá, uma hora isso vai dar certo. O Igor Luiz, ele está falando que nos próximos 20 anos a maioria dos carros vão ser elétricos.
carros que a maioria das pessoas não curte muito. Tu acha que isso pode influenciar também no colecionismo? Por exemplo, um Corvette com motorzão no capô chama mais atenção que um elétrico Tesla, um Lucid ou até mesmo aquele Mustang Mach-E. Cara, isso é muito de opinião, cara. Assim, primeiro que pode ser que nos próximos anos a maioria dos carros sejam elétricos, pode ser que eles sejam a hidrogênio, a gente não sabe, né? E pode ser que mesmo os carros elétricos eles mudem bastante o conceito deles. Mas uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que realmente a gente precisa dar um jeito no meio ambiente. Agora, que você fala aqui do Corvette, que era um motorzão e tal, imagina quando apareceram os primeiros muscle cars. Quem naquela época via isso chegando, olhava para os carros da década de 30, de 40 e falava, não, os carros da minha época que eram legais, esses muscle cars aí são horríveis. Sempre vai ter isso, a gente sempre vai ter muita resistência com o que está chegando no mundo. É por isso que é tão difícil, é por isso que a gente está num conflito tão grande hoje no mundo inteiro, porque estão acontecendo várias coisas novas e muita gente não quer aceitar o novo, não quer se adaptar ao novo. Mas eu não acho que isso pode influenciar o colecionismo, não. Acho que isso só agrega, porque tem muitos carros legais elétricos também. O que pode mudar o colecionismo é justamente assim, a falta de interesse das crianças da juventude em carros de verdade. Então isso realmente pode influenciar, mas isso eu já contei também em outro Terrantes de Responde. O Moisés Santana, ele falou que recentemente descobriu meu canal e tem curtido bastante. Obrigado, cara. Gostaria de saber se a Mattel tem algum compromisso com o meio ambiente, se é uma empresa que preza pela sustentabilidade na produção de Hot Wheels e demais produtos. Sim, eles fazem isso, inclusive eles têm um programa aí com a Matchbox que eles prometeram que até 2030, se eu não me engano, eles vão produzir todos os Matchbox que saírem de fábrica, eles vão ser feitos de 100% ou de 95% de material reciclável. E isso é uma boa notícia, afinal de contas, a gente, por mais que a gente não queira aceitar isso, a gente precisa dar um jeito no meio ambiente. Outra curiosidade, penso que não é só minha, é como é o processo de produção da Hot Wheels. Tem algum vídeo que mostra ou é segredo da marca? Cara, é segredo da marca, né? Assim, eles escondem isso o máximo que eles podem. Tem alguns vídeos no YouTube que você consegue encontrar, eles tiram bastante esses vídeos do ar também, sempre que eles acham, e eu tô devendo de fazer um vídeo contando toda a parte de produção deles, né? Isso eu tô trabalhando já há algum tempo, vamos ver se eu consigo fazer em breve, mas em breve eu mostro aqui no canal. Tenha fé. O AG Souza TV, ele tem duas perguntas aqui. O preço de um Super T-Hunt é o mesmo preço de um carrinho da linha básica ou mais caro? Se você for numa loja e achar um Super T-Hunt e o lojista falar para você que aquele carrinho é mais caro do que os outros, ele está errado e você pode invocar a lei do consumidor, porque afinal de contas ele tem o mesmo código de barras dos outros carros. Ele não pode vender a miniatura com outro preço. Né? Então isso numa grande loja, claro, numa loja de bairro, assim, não dá nem para discutir com a pessoa sobre isso. Mas claro, no mercado paralelo as pessoas vendem o preço que quiserem porque não tem muita fiscalização com relação a isso. E afinal de contas eles estão, né, são itens próprios que estão vendendo. O novo Twin Induction azul Trackstar saiu em qual lote? Estou à procura desse carrinho para minha coleção. Ele saiu no lote C de 2023. Dá uma procurada. Eu vou deixar aqui embaixo um link com uma parte do blog do Terrante onde se encontra todas as listagens de lotes desde 2010. Dá uma olhadinha lá. O Charlie Borba está sempre por aqui também. Ele falou que um tempo atrás eu citei uma fábrica chinesa que estava produzindo os Ferraris com mods antigos da Kyosho. Ele está perguntando se eles vão produzir outras minis com mods da Kyosho, como McLaren P1 e Lamborghini Elemento. Eu acho que não. Até onde eu sei, eles só compraram essas miniaturas, esses mods de Ferrari, porque é mais certeza de que eles vendem bem. Se eles forem comprar tudo da Kyosho antigo, eles não vão dar conta de guardar tudo isso, e também muitas coisas ali não saem com tanta frequência como as Ferraris. O Júnior Fernandes, ele tá falando aqui que ele estava lembrando de uma série chamada Viper, se não me engano, de 1994, bem estilo Super Máquina e tal. Sabe se existe miniatura em escala 1/64 dos carros dessa série? Então, essa série para TV era uma série bem assim, besta, né? Mas foi feita aí para poder mostrar o Viper, que era uma grande sensação da época, uma grande novidade. Então fizeram essa promoção lá com eles. E eu, assim, eu não sei tudo, né? Eu fui falar com meu amigo Maurício Nunes e ele me explicou que tem um artigo, né? Que eu vou deixar o link aqui embaixo também,
para a história do Diecast, onde você pode acompanhar todas as matérias do Maurício Nunes. Ele tem um artigo sobre protótipos da Matchbox, da parte 2, que tem uma parte sobre o Dodge Viper Morphed, do seriado de TV Viper. Então dá uma olhadinha lá. Eu vou também deixar o link aqui para ficar mais fácil para você conseguir dar uma olhadinha por lá. O Marlon Moreira, ele fala aqui um monte de coisa e tal, e ele fala que em 2004 a Mattel ela soltou de uma vez 100 miniaturas de primeira edição, né, os First Edition, né, eram inéditos, carros inéditos, e mais um especial que era o 101, que era uma Kombi também. A pergunta é, nessa época a Mattel estava com verba a perder de vista porque eles fizeram tantos modelos novos e depois parou com isso. Sei que tem o custo de mods e tal, mas muitas First Editions daquele ano não se viram muito depois. Olha, eles descobriram, né, não faz muito tempo, que o que vende bem, o que é uma coisa que eles têm que investir bastante é no licenciamento. Então nessa época eles pegaram muitos licenciamentos e começaram a lançar para trazer, né, já em busca do colecionador, né, não só da criança como consumidor, mas como colecionador. Então eles soltaram bastante, mas até hoje, assim, eles lançam por ano cerca de 40, 50 novos modelos todo ano, né? Uma parte deles, uma pequena parte, são modelos que não são licenciados e outra parte é licenciada. Mas naquela época eles estavam investindo bastante em licenciamento. O Venâncio Filho Yoga, ele está perguntando se a California Toys só vende para lojistas pelo site. Faz semanas que tentei um cadastro como pessoa física e não foi autorizado até hoje. Sim, eles só vendem para pessoa jurídica, tá? Bate um papinho com eles, fala com eles no Instagram deles, que eles podem até te indicar onde você consegue comprar algumas miniaturas em algumas lojas por aí para quem eles vendem. Mas se você tem um pequeno comércio, se você quer começar a revender, vale a pena você fazer uma MEI, alguma coisa assim, abrir uma empresa para comprar deles e revender, tá? Dá uma conversada com eles. O Renato Frederico 9179, ele está perguntando se a Hasbro possui carrinhos de ferro para concorrer com os Hot Wheels e os Matchbox. Na verdade, assim, a Hasbro, né, é uma grande concorrente da Mattel, é o maior concorrente da Mattel em brinquedos no mundo, e eles eram donos da Winner's Circle. Quem me ajudou nessa resposta foi Maurício Nunes. E eu vou deixar aqui embaixo também, tem um artigo só sobre isso, mas eles nunca foram muito, assim, afins de fazer miniaturas de carros, deixa isso com a Hot Wheels. O Patrick Mello, ele tá falando que a Mattel tem a licença de praticamente todas as marcas da Fiat Chrysler, devido à fusão com o grupo PSA, né, que se formou a Stellantis. Isso torna automaticamente possível que haja disponibilidade de castings de outro lado do grupo, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Holden, e ele lista vários carros aí que ele gostaria de ver. Não é automático assim não, tá? Cada marca é uma marca e eles têm que negociar separado. Tanto que assim, a Rolls-Royce, por exemplo, que pertence hoje à BMW, eles não fazem miniaturas da BMW, né? Porque não tem licença para isso. A mesma coisa aconteceu um tempo atrás que a Hot Wheels tinha a licença da Volkswagen e da Lamborghini, mas não conseguia fazer miniaturas da Audi. Então, cada caso é um caso. O Fernando, né, ele está aqui perguntando se a Hot Wheels já fez mini em algum carro de país comunista, como Lada, Trabant, Zastava, por exemplo. Muito, muito interessante sua pergunta. Eu também recorri ao meu amigo Maurício Nunes, e ele me disse que quem produziu carros, o Trabant, na verdade, né, foi aí a Welly e a Maisto, esses dois aí produziram miniaturas do Trabant, e a Welly também fez Lada. Então não muita gente tem interesse, até porque não vende tão bem miniaturas nesses países comunistas por motivos óbvios, né? São itens aí descartáveis, são itens que não são assim de primeira necessidade, então não vale muito a pena, mas é bem legal conhecer esse lado da história das miniaturas dos carros comunistas, que também é bem interessante. O Lucas Eduardo, ele quer saber por que a Hot Wheels não lança o RX-7 do Han. Pois esse Mazda aí que apareceu no terceiro filme da série de Fast and Furious, ele não é só um Mazda RX-7, ele tem um body kit da Veoside, né, uma empresa que faz body kits. E não sei por que cargas d'água a Mattel nunca pegou a licença da Veoside, mas assim, como no 10º filme agora da franquia, que vai ser lançado nesse ano,
tem carros da Vioside, inclusive esse Mazda do Han. Então eu acredito que tem alguma chance da Mattel pegar a licença da Vioside e quem sabe finalmente produzir esse carro que todo mundo está esperando. O Josley Almeida, ele está perguntando como que faz para saber se as miniaturas são Hot Wheels 100%. Eu tenho umas minis antigas, eu não sei se ele está falando da série 100% antiga da Hot Wheels ou se eles são 100% Hot Wheels. De qualquer forma, se você quiser saber sobre a série 100%, eu vou deixar um link aqui embaixo para você tentar descobrir por lá, onde tem uma listagem aí bastante completa sobre os carros dessa série. Mas qualquer dúvida que você tiver, me chama no Instagram que eu te respondo por lá. O Júnior Fernandes, sempre perguntando por aqui, ele está perguntando se eu conheço ou se indico algum app bom que envolva o universo das miniaturas. Sabe se existe ou existe algum oficial de alguma grande marca? Não, a Hot Wheels, a Mattel, uma época, decidiu fazer aí num site deles para você controlar sua coleção, e era até que bem interessante, mas eles descontinuaram isso. Agora, aplicativo mesmo para celular, nenhuma marca fez até agora. Tem alguns que são brasileiros que podem ser bem interessantes, que eu anuncio, inclusive de graça, lá no blog do The Hunted, porque eu entendo que a gente tem que incentivar, né, esse pessoal a fazer aplicativos legais. Então dá uma olhada lá no blog do The Hunted, que tem lá embaixo, nos anunciantes, do lado direito, lá embaixo tem algumas opções para você ver. O user, eu não sei porque que o YouTube faz essa bagunça aqui com o nome de usuário. Você sabe ou conhece alguma empresa que faz minis máquinas agrícolas para vender? Olha, tem assim, de produção, né, que eles fazem bastante, tem a Siku, por exemplo, que faz umas máquinas bem bonitas, bem interessantes, já fez várias também. É uma marca alemã. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada no Google que você vai achar bastante coisa deles. A Greenlight tem feito tratores, né, mas mais tratores antigos, e deve ter mais algumas marcas que fazem réplicas em escalas maiores, aí, mas mais assim, bem específicas mesmo para esse mercado agrícola e que não acabam vendendo muito no mercado que a gente encontra por aí, tá? Mas dá uma pesquisada que tem sim. O Colecionáveis Paulinha, ela está perguntando aqui se tem alguma previsão da Hot Wheels voltar com a Brasília, Volkswagen Fastback e Nissan L'Oreal sem ser premium. Bom, a gente não sabe nunca, né, dos planos da Mattel, a gente nunca sabe o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer. Mas a Brasília faz tempo que eles não fazem, eu não sei se eles vão voltar com esse molde. O Volkswagen Fastback eles não vão voltar para a linha básica, porque ele envolve um monte de peças. Pode ser que eles voltem algum dia, mas aí sem o mecanismo de abrir a miniatura e a gaiola também, né? Com a gaiola interna, então eu acho que não vai voltar. E o Nissan L'Oreal, ele pode ser sim, ele pode vir para a linha básica. A gente está vendo vários carros aí que saíram nas linhas premium vindo para a linha básica, ele pode voltar sim, mas não sabemos disso ainda. O Wesley Aguiar, né, ele sempre mostra aqui alguns exemplos de carros bem diferentes, e ele está perguntando se esse carro aqui, o Vencer Sartre, ele vai ser lançado pela Matchbox. Cara, não sei, né? É um carro bem de nicho, né? De um jogo aqui, o Asphalt 8 Airborne. Eu não sei, cara. Vai depender, a gente também nunca sabe, né? Do que a Mattel tem de planejamento e tudo mais. Depende de licença, depende se vai vender bem ou não, mas tomara que venda. Parece ser um carro bem legal. O Paulo está sempre por aqui também, ele sempre colaborando. Ele está falando que o primeiro carro dele foi um Rover 911 e um Ford Fiesta. Será que alguma marca já os produziu? Se sim, qual? Bom, Ford Fiesta, a Hot Wheels já fez alguns, né, no passado, a Matchbox também. Você pode tentar procurar nesses caras, mas eu acredito que outras marcas devem ter feito. A Majoré fez vários carros europeus, né, no passado. A Chuco também tem várias fabricantes aí que pode ser que tenham essas miniaturas, a Oxford também, então pode ser que tenha tanto o Fiesta quanto o Rover, então dá uma pesquisada que talvez você ache alguma coisa. Dos carros 1 para 1, qual ou quais o Douglas gostaria de ver produzido? Cara, bom, eu já respondi isso, mas assim, eu tenho uma paixão pelo Pontiac Firebird, né, o Trans Am. Eu gostaria que eles fizessem o modelo de 74, de outros anos, por exemplo, de 95, né, poderia ser legal. E seria legal também se eles fizessem um Escort aí, igual que eu tive, que eu comentei no programa anterior. O Jefferson, ele está perguntando se aquela linha Ultra Hot chega no Brasil.
que ele queria muito, o Silvio Drift e tudo mais. Se não chega, sabe um bom lugar para importar? A gente também nunca sabe o que a Mattel vai importar, a gente nunca sabe o que vai chegar aqui pelo Brasil. Já chegaram séries assim no passado, eu espero que chegue novamente, né? Começo do ano eles geralmente se empolgam e trazem bastante coisa. Vamos torcer para que eles tragam essa série também, porque tem muita coisa legal por lá. Mas caso não chegue, você tem várias opções. Tem algumas lojas que anunciam no blog do The Hunted, dá uma olhadinha no link aqui do blog aqui embaixo, você dá uma consultada por lá, você talvez vá achar. Ou então você tem outros caminhos, né? Você tem o eBay, você tem o AliExpress, você tem inclusive lojas lá nos Estados Unidos que podem te vender uma caixa com todos eles. O Demarcus 911 SS, ele está falando que ele é customizador e já mandei várias fotos para o blog. Ainda tem esse espaço para exposição das nossas minis? Cara, tinha, né? Tem as fotos dos leitores, né? Que eu fiz por muitos anos isso, todo sábado, e era bem legal. Mas assim, cara, tô muito ocupado, cara. Eu tenho dormido 5 horas por noite, trabalho o dia inteiro fazendo vídeo, editando vídeo, escrevendo, falando com gente no mundo inteiro, testando carros agora, tô testando carros também para aqui pro canal. Enfim, não tem do tempo de mais nada, então infelizmente não tem aquele espaço, mas tem o React de coleções, que é um novo quadro aqui do The Hunted, que é bem legal aqui no canal do YouTube, onde eu mostro coleções dos colecionadores. Pode também, se tiver algum customizador, a gente pode abrir esse espaço também. E o Yuri Neves Martinuso, ele tá falando que por que a Hot Wheels não fez o Toyota Supra do Brian, do primeiro filme Fast and Furious, modelo Targa, sem o teto. É bem curioso só ter esse carro com teto completo. Se fosse Targa, além de ser mais fiel ao filme, ia ser uma economia para Hot Wheels, já que levaria menos metal na composição do carrinho. Bom, a gente nunca sabe o que passa na cabeça da Mattel, né? Isso é uma grande incógnita. Muita gente se perguntou isso quando foi lançada, mas eu imagino que eles fizeram com um teto rígido, com o teto completo, né? Porque eles assim teriam mais chances de não fazer só uma miniatura para a série Fast and Furious. Eles fariam para várias outras séries, como eles já lançaram na linha básica, já lançaram em várias outras séries aí, essa mesma miniatura. Mas também eu não sei, né, se foi por uma economia, porque o teto Targa, ou você faz ele recortado, né, que ele tem aquele meio, né, dele, e aí eles teriam que deixar assim, que talvez não ficaria muito, muito bonito, ou eles fariam com 2 vidrinhos em cima, que é como eles fizeram com o Firebird também. Então, eu não sei se foi por uma questão econômica, né, de fazer algo desse jeito, seria mais econômico para eles, se foi uma exigência da Toyota, ou se foi também essa cabeça de que se eles fizessem esse Targa, só ia servir aí para o Fast and Furious e eles iam ter pouco espaço aí para fazer outras variações do Toyota Supra. Bom, e essas foram as perguntas dessa semana, muita pergunta legal aqui para a gente responder, então continue mandando suas perguntas que eu respondo no próximo sábado. A gente se vê nos próximos vídeos, valeu!